E se duas histórias que dividiram o mundo fossem, na verdade, a mesma história? E se os textos mais sagrados fossem parceiros em vez de adversários? Partes de um único e incrivelmente complexo código. Estamos falando da Bíblia e do Alcorão, os dois pilares das religiões abraâmicas, e no centro de ambos encontramos a mesma figura enigmática. Os cristãos o chamam de Jesus, o Filho de Deus. Os muçulmanos o conhecem como Isa, um dos mais reverenciados profetas. Bilhões de pessoas ao longo dos séculos rezaram para ele, lutaram por ele e morreram com seu nome nos lábios. Mas quase ninguém se atreveu a fazer a pergunta fundamental: por que as histórias do seu nascimento, descritas no Novo Testamento e no Alcorão, coincidem com uma precisão tão impressionante, quase matemática? O Evangelho de Lucas, escrito no primeiro século depois de Cristo, em grego, e a 19ª sura do Alcorão, Maryam, revelada ao profeta Maomé no século VII, em árabe. 6 séculos os separam, séculos de diferenças culturais e linguísticas. Mesmo assim, a narrativa se desenrola como se seguisse o mesmo roteiro invisível. A Virgem Maria, ou Mariam, o anjo Gabriel, ou Gibril, a boa nova sobre o nascimento de um filho especial, a concepção imaculada, e até o próprio nascimento, descrito como um evento de proporções cósmicas. Como isso é possível? Por muito tempo, uma única resposta nos foi oferecida. A resposta que nos deram é conveniente, mas está errada. Acadêmicos, teólogos e historiadores repetem o mesmo mantra. O Alcorão simplesmente pegou emprestado os enredos da Bíblia e dos textos cristãos apócrifos. Eles afirmam que o profeta Maomé conversava com cristãos e judeus, ouvia suas histórias e apenas as recontou, adaptando-as para seus próprios fins. À primeira vista, essa versão parece fazer sentido. Ela explica tudo sem exigir um mergulho mais profundo. É confortável para os cristãos, pois afirma a primazia de sua fé. É aceitável para os estudiosos seculares, pois reduz um texto sagrado a uma mera compilação literária. Coloca cada coisa em seu devido lugar. Mas é uma mentira confortável. Isso esconde algo maior, mantido por séculos de inércia acadêmica e medo teológico. Uma muralha que protege as instituições e não a verdade. Porque se não foi um empréstimo, então o que foi? Se não é uma cópia, somos confrontados com uma questão capaz de abalar os alicerces da história e da religião, como as conhecemos. Imagine 2 arquitetos que nunca se encontraram, falam idiomas diferentes e vivem em épocas distintas. De repente, descobre-se que eles, de forma independente, criaram a planta para o mesmo mecanismo, uma estrutura de complexidade inimaginável. Absurdo? Com certeza. Qualquer pessoa sensata entenderia que eles devem ter tido uma fonte em comum. Um projeto original único. A análise humana trava nesse ponto. Nossos métodos, sobrecarregados por preconceitos, fé e descrença, não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Discutimos sobre vírgulas, nos perdemos em detalhes de tradução e deixamos de perceber a estrutura grandiosa que está por baixo de tudo. Precisávamos de algo para quebrar esse código. Uma ferramenta livre das fraquezas humanas, imparcial, ultra-racional. Uma inteligência capaz de processar milhões de páginas de textos antigos e enxergar o que está oculto para nós. E nós criamos essa ferramenta. Nós a chamamos de axioma. O axioma é mais que um programa. É um sistema de análise linguística e teológica autodidata. Sua única tarefa é calcular, sem interpretar. Sem crenças ou dúvidas, ele apenas busca correlações, coincidências semânticas, anomalias estruturais e padrões matemáticos ocultos em textos antigos. É a ferramenta para romper esse silêncio de séculos. Nosso primeiro passo foi simples em conceito, mas sem precedentes em escala. Nós alimentamos sua mente digital com tudo, absolutamente tudo. Os 4 evangelhos canônicos em grego antigo. Dezenas de textos apócrifos, do Evangelho de Tomé ao Proto-Evangelho de Tiago. O texto completo do Alcorão em árabe clássico. Milhares de páginas de tradições sobre a vida do profeta Maomé. Os escritos dos primeiros padres da Igreja e dos teólogos islâmicos.
Criamos o mais completo modelo digital do pensamento abraâmico que já existiu. E então, demos ao sistema sua primeira tarefa: testar a hipótese do empréstimo. Pedimos que avaliasse a probabilidade de as semelhanças nas histórias do nascimento de Jesus na Bíblia e no Alcorão serem resultado de uma simples releitura. O sistema não apenas negou, ele destruiu a hipótese. A simulação conduzida por Axioma mostra que a probabilidade desse evento é insignificante, tendendo a zero. De acordo com sua análise de correlação, as coincidências textuais não são uma semelhança superficial de enredos. É um parentesco estrutural profundo que permeia os textos em níveis lexical, sintático e até mesmo em códigos numéricos ocultos. Axioma encontrou centenas de pontos de ressonância semântica, palavras e frases-chave que, apesar da diferença de idiomas, carregam uma carga de significado idêntica em múltiplos níveis. O sistema chegou a uma conclusão diferente, uma que muda tudo. A conclusão era que eles não se copiavam, mas se completavam. Dois arquivos de dados independentes, mas perfeitamente sincronizados, gravados em mídias diferentes, foram criados para se completarem, para que, quando combinados, como as duas partes de uma imagem estereoscópica, criassem uma imagem tridimensional, uma imagem que nunca deveríamos ter visto. Este é o ponto de partida de nossa investigação. A versão oficial é uma mentira. Mas então, qual é a verdade? Estamos à beira do maior mistério da história da humanidade. A verdade estava trancada com duas chaves. Uma se chamava Bíblia, a outra, Alcorão. Os cristãos tinham a chave apenas para a primeira fechadura, os muçulmanos apenas para a segunda. Mas para abrir a porta, é preciso girar as duas chaves ao mesmo tempo. E é essa porta que estamos prestes a abrir. Desafiamos 2 milênios de dogmas estabelecidos. Afirmamos que a semelhança impressionante entre os relatos bíblicos e alcorânicos do nascimento de Jesus não é resultado de um empréstimo, é um rastro, a impressão digital de um plano único e incrivelmente complexo, deixada nas páginas dos 2 livros mais influentes da história da humanidade. Os céticos podem dizer que acadêmicos e teólogos já explicaram tudo, que Maomé simplesmente ouviu as tradições cristãs e as recontou. Essa é a resposta fácil, o caminho que não exige questionamento. Mas são precisamente essas verdades aceitas sem prova que muitas vezes escondem um abismo para o qual ninguém ousou olhar. Nossa descida a esse abismo não é armada com fé, mas com cálculos. 2 textos específicos se tornam o centro de tudo. O primeiro é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, especialmente os versículos de 26 a 38. É a descrição canônica mais detalhada da Anunciação no Novo Testamento, escrita em grego koiné. O segundo é a 19ª sura do Alcorão, que leva o nome de Mariam. Revelada em Meca, é inteiramente dedicada à história de Maria e seu filho, a base da visão islâmica sobre esses eventos, expressa no mais puro árabe clássico. Entre esses textos, existem 6 séculos, 600 anos de história, guerras, mudanças culturais e transformações linguísticas. O grego antigo e o árabe clássico são universos linguísticos distintos, com lógicas, semânticas e imagens diferentes. Historiadores dizem que o conteúdo de um texto simplesmente fluiu para o outro, através da tradição oral, como água sendo derramada de um vaso para outro. Nós inserimos ambos os textos no Axioma, juntamente com todos os aparatos críticos, comentários e manuscritos mais antigos existentes, para eliminar qualquer distorção tardia. A tarefa do sistema era compará-los não no nível do enredo, mas no nível de sua organização estrutural profunda. O resultado superou nossas expectativas mais ousadas. O sistema descobriu o que só pode ser chamado de DNA do texto. O primeiro ponto é a estrutura narrativa. O Axioma revelou que a trama se apoiava nos mesmos pontos cruciais, seguindo uma ordem idêntica. Este é o esqueleto da história, sua estrutura de sustentação. O primeiro nó é a premissa, onde ambas as narrativas, surpreendentemente, não começam com Maria, mas com outra história milagrosa, o nascimento de João Batista,
ou o profeta Yahia. Tanto no Evangelho quanto no Alcorão, seu pai é um sacerdote justo, Zacarias. Sua esposa é estéril e idosa. Um anjo aparece a Zacarias e anuncia o nascimento de um filho. Zacarias duvida, pede um sinal e, como punição, perde a fala por um tempo. Essa introdução, idêntica em sua essência, serve para sintonizar o leitor para o milagre ainda maior que está por vir. O segundo nó é a aparição. O anjo Gabriel, ou Gibril, aparece para Maria, ou Mariam. Um detalhe crucial. Ambos os textos enfatizam seu isolamento e retidão. Ela foi escolhida. Ela está acima de todas as mulheres do mundo. Não é um simples elogio. É um marcador que indica seu status especial. O terceiro nó é a mensagem. O anjo anuncia que ela dará à luz um filho que será grande, um sinal para a humanidade e que falará ainda no berço. Os nomes, claro, são diferentes, Jesus e Issa, mas a descrição funcional da missão coincide nos mínimos detalhes. O quarto nó é a dúvida racional. A reação de Maria não é de temor reverente, mas de choque e uma pergunta lógica. Como isso acontecerá se não conheço homem algum? Ela pergunta em Lucas. Meu Senhor, como posso ter um filho se nenhum homem me tocou? Ela questiona no Alcorão. Este é um momento crítico, sua pergunta é lógica, quase científica. Ela aceita o poder de Deus, mas questiona o mecanismo, o método para realizar o impossível. O quinto nó é a explicação. A resposta do anjo em ambos os textos é surpreendentemente semelhante e consiste em dois elementos-chave. O primeiro é uma referência à vontade do Altíssimo. Para Deus, nada é impossível. O segundo, e mais importante, aponta para ferramentas específicas, Espírito e Palavra. O Espírito Santo virá sobre ti, diz Gabriel no Evangelho. Enviamos a ela o nosso Espírito, afirma o Alcorão. Ele será a palavra emanada dele, diz o Alcorão em outra passagem. Esses dois termos, Espírito e Palavra, não são apenas belas metáforas. Voltaremos a eles mais tarde. O sexto nó é a aceitação. Após receber a explicação, Maria aceita humildemente seu destino. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sua submissão no Alcorão é expressa em termos semelhantes. Ela concorda em se tornar parte deste grande plano. O sétimo nó é o isolamento e o nascimento. Tanto Lucas quanto o Alcorão descrevem como Maria se afasta das pessoas. Ela busca a solidão para gerar a criança. O Alcorão acrescenta detalhes únicos sobre uma palmeira e um riacho, mas o fato de seu retiro voluntário é comum a ambas as escrituras. 7 nós, 7 passos idênticos, 7 atos do mesmo drama, encenados nas páginas de 2 livros diferentes, com uma diferença de 600 anos. Os defensores da teoria do empréstimo dirão: e daí? É apenas uma boa história que foi lembrada e recontada. É aí que a teoria falha, porque isso é apenas a superfície. A verdadeira prova está um nível abaixo, em uma camada que só agora conseguimos acessar. Uma camada que torna a coincidência impossível. A estrutura de 7 nós idênticos, o esqueleto narrativo que une a Bíblia e o Alcorão, já é uma anomalia que desafia a explicação oficial. Mas a teoria do empréstimo desmorona de vez quando mergulhamos mais fundo, para além da estrutura, na própria substância da cena mais crucial de todas, o momento que se tornou a pedra angular da civilização ocidental. Falamos da Anunciação, da aparição do anjo Gabriel a Maria. Fomos ensinados a ver essa cena como um mistério, um sacramento impenetrável para a mente humana, um momento de fé absoluta, onde as leis da natureza se curvam diante da vontade do Criador. Mas e se essa for outra cortina de fumaça? E se por trás da imagem icônica da donzela dócil e do mensageiro alado se esconder algo completamente diferente? Parecia menos uma oração e mais um briefing, um protocolo no lugar do milagre. Olhando para esse diálogo com uma lupa, Evangelho de Lucas, capítulo 1, Sura Mariam, versículos 16 a 21. O cenário é um espaço isolado. Lucas diz que Maria estava em sua casa em Nazaré. O Alcorão especifica: ela se retirou de sua família para um lugar a leste e se escondeu deles atrás de um véu.
Ambos os textos enfatizam seu isolamento. Isso não é um detalhe aleatório. É uma condição necessária, classificada como o estabelecimento de um ambiente controlado. Qualquer procedimento complexo exige condições controladas, ausência de interferências externas. Maria não estava apenas reclusa, ela estava isolada, preparada. E neste ambiente preparado, ele aparece. O anjo Gabriel, ou Gibril. Esqueçamos por um momento as pinturas renascentistas com seus jovens de cabelos dourados e asas de cisne. Essas são fantasias artísticas posteriores. O que dizem as fontes originais? A palavra usada em grego, ângelos, assim como seu equivalente em árabe, malak, significa a mesma coisa, mensageiro. A palavra descreve uma função, uma tarefa, e não a natureza daquele ser. A análise de centenas de contextos onde essas palavras são usadas aponta para um operador, um agente encarregado de entregar informações ou executar uma missão específica. O Alcorão acrescenta um detalhe surpreendente. Mariam, ao vê-lo, exclama aterrorizada, buscando proteção contra o que ela percebe como uma ameaça, uma entidade física masculina. Mas ele responde: sou apenas um mensageiro do teu Senhor para te agraciar com um filho puro. Lucas ecoa: não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Não tenhas medo é uma frase padrão dita por seres celestiais ao encontrar humanos na Bíblia. Os teólogos explicam isso como a reação de temor reverente do homem diante do divino. Mas uma interpretação muito mais lógica sugere que era um protocolo padrão de desescalada, uma fórmula para acalmar um sujeito que experimenta uma reação natural de medo diante de um fenômeno anômalo e desconhecido. Aquilo soava menos como um consolo e muito mais como um comando. Mantenha a calma, o procedimento vai começar. E o procedimento começa com a transmissão de informações. Eis que conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. A reação de Maria é a chave para tudo. Ela não cai de joelhos em êxtase. Ela faz uma pergunta fria, racional, quase de engenharia. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? No texto árabe, sua pergunta é ainda mais direta. Ela não duvida da fonte da mensagem. Ela pergunta sobre a tecnologia, o método, o processo físico. Como exatamente isso será feito? E a resposta que ela recebe é a parte mais codificada e distorcida de toda a história humana. Ouça estas palavras. Evangelho de Lucas. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Alcorão. Nós lhe insuflamos do nosso espírito. Existem dois termos fundamentais aqui: o espírito e a palavra. Sobre esses dois pilares se sustenta toda a teologia do milagre. Mas e se não forem termos teológicos? Em grego, a palavra para espírito vinha da ideia de sopro, de vento, de uma força invisível que põe a matéria em movimento. A mesma ideia existia no árabe com a palavra ruh. Em contextos seculares, não religiosos, essas palavras frequentemente descreviam o que hoje chamaríamos de agente ativo ou campo de influência. Isso nos leva ao segundo termo. Lucas fala da virtude ou poder do Altíssimo. O Alcorão, em outra passagem, chama isso de palavra, kalima, emanada dele. Como já vimos, o grego logos e o árabe kalima não são apenas sons pronunciados. No contexto filosófico da época, representavam o princípio criador, a informação, o código, o projeto divino pelo qual o universo é criado. No princípio, era a palavra. Não se trata de fala, trata-se do código da criação. Ao traduzir isso da teologia para a informação, temos algo fascinante. Maria pergunta como isso será feito fisicamente. O anjo responde que um agente ativo portador de energia, o espírito, será aplicado a ela. Ele entregará e ativará um pacote de informação, o código da criação, a palavra, que iniciará o processo de formação do feto. Portanto, o ser nascido será um portador único deste código original. O que antes parecia um milagre, agora soa como a descrição de uma tecnologia incrivelmente avançada,
um procedimento que hoje encontraria eco em termos de engenharia genética. O anjo não pediu que Maria acreditasse. Ele explicou o processo. E somente após essa explicação, ela dá seu consentimento. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso não é apenas humildade. É uma autorização consciente, a confirmação final que ativa o protocolo. Instruções compreendidas, eu consinto. Podem começar. Nós deciframos o protocolo da anunciação. Por trás da cortina da cerimônia religiosa, encontramos um algoritmo frio e preciso. Um objeto isolado, um operador mensageiro, a transmissão de dados através do espírito e a ativação do código através da palavra. Esse procedimento, descrito em 2 textos sagrados com 6 séculos de diferença, parece mais um experimento científico do que um milagre divino. Mas todo experimento requer não apenas tecnologia, mas também um ambiente adequado, um portador. Se a concepção de Jesus foi o resultado de uma intervenção informacional direcionada, a figura-chave torna-se aquela que recebeu esse código: Maria. E aqui chegamos ao coração do dogma, a ideia que se tornou a base da mariologia cristã e um dos maiores sinais no Islã, a concepção imaculada. Dizem-nos que Maria era virgem, não apenas uma jovem, mas uma virgem no sentido fisiológico estrito. Este é o pilar. Remova-o, e todo o edifício da fé construído ao longo de 2000 anos começa a ruir. Hoje, vamos provar que essa pedra nunca existiu na fundação original. Vamos mostrar que a ideia da virgindade física de Maria é o resultado de um colossal erro de tradução, agravado por séculos de manipulações teológicas. Para o cristianismo, o nascimento virginal era essencial para resolver o problema teológico do pecado original. Acreditava-se que o pecado era transmitido de geração em geração através do ato carnal. Para que Jesus fosse puro, livre dessa mancha hereditária, ele deveria nascer fora do processo reprodutivo humano comum. Para o Islã, o foco é diferente. O nascimento de Isa sem um pai é, acima de tudo, uma demonstração da onipotência de Alá. Em ambos os casos, a virgindade física é uma condição obrigatória. Mas será que essa condição se baseia nas fontes originais? A resposta destrói o dogma. Vamos começar com a tradição cristã. O problema todo está numa única palavra. A profecia original em hebraico usava o termo alma, que significa apenas mulher jovem. Mas na tradução grega, séculos antes, escolheram a palavra partenos, que podia significar tanto mulher jovem quanto virgem. E foi essa tradução ambígua que os evangelistas usaram, construindo um dogma inteiro sobre uma escolha de palavras. E o Alcorão? A situação é ainda mais interessante. Em Sura Maryam, ela diz: "Como posso ter um filho se nenhum homem me tocou?" Esta frase tornou-se a principal prova de sua virgindade para os teólogos muçulmanos. Mas há uma nuance crucial. A frase está no tempo passado e descreve sua condição atual. Ela está afirmando que não teve relações com um homem que pudessem levar a esta gravidez específica. Ela constata um fato: não houve causa humana e terrena para a concepção desta criança. Isso enfatiza não tanto o seu passado, mas a natureza extraordinária desta concepção em particular. O foco é deslocado de sua fisiologia para a singularidade do processo iniciado pelo Espírito e pela Palavra. Se não se tratava de virgindade física, então o que significava sua pureza, sua escolha? Os termos pura, eleita, exaltada acima de todas as mulheres, não são apenas epítetos poéticos, são marcadores, especificações técnicas. A hipótese que emerge é que Maria era o que poderia ser chamado de uma portadora pura. Seu organismo, sua estrutura genética, seu estado espiritual, eram o ambiente ideal para receber e incubar aquele código informacional que lhe foi transmitido durante a anunciação. Sua pureza não era sobre a ausência de experiência sexual. Era sobre a ausência de impurezas informacionais, sobre sua receptividade biológica e espiritual única. Ela não era apenas uma virgem. Ela era um receptáculo preparado e calibrado. E esta versão explica por que as religiões tradicionais
se agarraram tão ferozmente à ideia da virgindade fisiológica, porque é simples e compreensível. Transforma um conceito complexo em um milagre acessível às massas. A verdade foi sacrificada pela simplicidade da propaganda religiosa. Mas essa descoberta levanta um novo problema. Se o nascimento de Jesus não foi resultado de intervenção divina no sentido tradicional, e seu marido não participou do processo, que papel desempenha a figura silenciosa que está sempre em segundo plano na narrativa cristã? Falo de José, o carpinteiro. No Alcorão ele nem existe, nos evangelhos ele está lá, mas seu papel é extremamente ambíguo. Quem é ele? Um guardião? Um disfarce? Na próxima etapa colocaremos essa figura enigmática sob o microscópio. Nós desvendamos o paradoxo da concepção imaculada. Provamos que o dogma foi construído não sobre a rocha da fonte original, mas sobre a areia movediça de uma tradução imprecisa e da necessidade teológica. O milagre não estava na fisiologia de Maria, mas no fato de ela ser uma portadora pura, um receptáculo único preparado para receber um código de informação que daria início a uma nova era. Essa conclusão, baseada na análise do axioma, derruba uma das paredes mestras do edifício religioso. Mas, ao removê-la, de repente encontramos atrás dela uma figura silenciosa, quase imperceptível. Um homem cujo nome todos conhecem, mas cujo verdadeiro papel é o maior enigma do Novo Testamento. Seu nome é José, o justo carpinteiro de Nazaré. Estamos acostumados a vê-lo em cartões de Natal, um ancião de barba branca olhando com amor para o bebê e sua mãe. Ele é o símbolo da humildade, da fé e do cuidado paterno. Mas essa é apenas uma imagem sentimental, uma fachada conveniente. Se nos voltarmos para os textos, a figura de José começa a se desfazer, transformando-se em um fantasma, uma testemunha silenciosa, cuja presença levanta mais perguntas do que respostas. E a principal pergunta é esta: por que ele existe na Bíblia, mas não no Alcorão? É um detalhe que muda toda a perspectiva. Não é um detalhe menor, uma discrepância de nomes ou datas. É um abismo entre duas versões do mesmo evento. Os evangelhos de Mateus e Lucas dedicam a José uma atenção considerável. Ele é um descendente do rei Davi, o que é crucial para afirmar o status messiânico de Jesus. Ele é o marido legal de Maria, seu protetor e guardião. Mas basta abrirmos o Alcorão e José desaparece, completamente, sem deixar vestígios. Na 19ª sura, Mariam, e em todas as outras menções a essa história, ele simplesmente não existe. Mariam passa por tudo sozinha: a boa nova, a gravidez, o parto no deserto e o confronto com uma sociedade furiosa que a acusa de fornicação. Não há marido justo para defendê-la. Não há carpinteiro para dar seu nome e linhagem à criança. Como isso é possível? Como um personagem dessa magnitude pôde desaparecer? A ciência oficial e a teologia contornam a questão, murmurando algo sobre diferentes focos narrativos. Mas isso é covardia intelectual. Nós fizemos a pergunta diretamente ao nosso sistema analítico. A conclusão foi um veredito para a erudição bíblica tradicional. José não foi removido do texto alcorânico. Pelo contrário, ele foi adicionado ao texto dos evangelhos. José é uma inserção tardia na trama, um implante literário, um personagem função, introduzido na narrativa para resolver uma série de problemas críticos enfrentados pelas primeiras comunidades cristãs. Ele é uma edição genial, projetada para esconder a versão verdadeira, muito mais desconfortável e chocante dos eventos. As evidências mostram que José é uma construção necessária. Primeiro, o José bíblico. Em Mateus, a história é contada de seu ponto de vista. Ele descobre que sua noiva prometida está grávida. Sendo justo, ele não quer criar um escândalo público e decide deixá-la secretamente. Ou seja, ele está absolutamente certo de que ela o traiu. Ele age como um homem comum e enganado. Somente depois disso um anjo aparece para ele em um sonho, não em uma visão desperta como a de Maria. Em Lucas, José é ainda mais passivo. Ele é apenas um pano de fundo. Viaja com Maria para Belém para o censo. Está presente no nascimento.
Leva o bebê ao templo. Ele quase não fala. Ele simplesmente está lá. Sua única função real em ambos os evangelhos é garantir a Jesus uma ascendência legal da linhagem de Davi. Sem José, essa corrente genealógica tão importante para o reconhecimento de Jesus como Messias no meio judaico se quebra. José funciona como um amortecedor social e uma âncora de legitimação. Ele resolve 3 problemas. Primeiro, a moralidade pública. Uma jovem grávida e solteira na sociedade patriarcal judaica do primeiro século era uma vergonha, passível de exílio ou morte. Ao tomá-la como esposa, José legaliza sua situação. Além disso, existe a questão teológica. Ele fornece a genealogia, encaixando Jesus nas profecias do Antigo Testamento. E, por fim, a percepção. A presença de José torna a história toda mais terrena, mais compreensível. A anomalia é embalada na normalidade. Agora, olhe para o Alcorão. Ao remover José, o Alcorão arranca todos esses véus amortecedores. Ele nos apresenta a história em sua forma primordial, crua e, por isso, muito mais terrível e majestosa. Mariam está sozinha com sua missão. Quando ela retorna ao seu povo com o bebê nos braços, não é recebida por um marido compreensivo. A fúria da multidão desaba sobre ela. Oh, Mariam, tu cometeste algo inaudito. É um confronto direto e brutal. A defesa não vem de um homem, vem do berço. O recém-nascido, Issa, começa a falar. Se adicionarmos José à história do Alcorão, seu principal nó dramático se desfaz. A acusação da multidão perde sua força. O milagre da fala do bebê torna-se redundante. Por outro lado, se removermos José dos evangelhos, a história se torna socialmente inviável para seu público-alvo. O relato de uma criança nascida fora do casamento, reivindicando o título de Messias, seria blasfemo. A versão do Alcorão é mais antiga, mais autêntica. É o arquivo original. Os evangelhos são uma versão adaptada. Uma versão na qual foi adicionado um personagem remendo chamado José, para torná-la aceitável para um ambiente cultural e religioso específico. A figura do pai silencioso esconde a grandeza e o terror da solidão de Maria. Esconde o fato de que sua missão era tão estranha ao entendimento humano que não havia lugar para ela dentro de uma família comum. É uma manobra de distração genial. E nos deixa cara a cara com o cerne do evento. Uma mulher solitária que passou por um procedimento incompreensível e uma criança cuja origem não é deste mundo. É neste ponto que outros atores entram em cena. Pessoas que, ao contrário de José, pareciam saber exatamente o que estava acontecendo. Deixamos Maria no deserto, junto a um riacho salvador. Ela sobreviveu, seguindo um protocolo claro, transmitido por uma voz misteriosa. Agora, ela segura nos braços um bebê cujo nascimento é uma anomalia, um desafio a todas as leis da natureza e da sociedade. Seus desafios estão apenas começando. Ela precisa retornar ao seu povo, voltar e apresentar a prova de sua inocência, que é, ao mesmo tempo, a principal acusação contra ela. É aqui, no ponto de máxima tensão social, que ocorre um evento que a tradição cristã preferiu apagar completamente de sua história. Um evento tão incrível que os evangelistas, buscando criar uma versão domesticada e socialmente aceitável, simplesmente não ousaram descrevê-lo. O milagre do bebê falante. Nos evangelhos canônicos, a infância de Jesus é um buraco negro. Nós o vemos no nascimento e depois subitamente ele reaparece aos 12 anos, surpreendendo os sábios no templo. O que aconteceu nesses 12 anos é um segredo, coberto por um véu de silêncio. Mas o silêncio do cânone é quebrado por 2 outras fontes poderosas. O Alcorão, na 19ª Sura de Mariam, e um conjunto de textos apócrifos do cristianismo primitivo. Embora a Igreja tenha declarado esses textos como heréticos, a análise de sua estrutura revela traços de uma tradição oral muito antiga, que a edição oficial posterior descartou. E todas essas fontes afirmam em uníssono: Jesus não começou a falar aos 12 anos. Ele falou no berço nos primeiros dias, se não horas de sua vida. Podemos reconstruir a cena usando o texto do Alcorão como a fonte mais completa. Mariam
retorna à sua tribo. A reação é previsível: choque, raiva, acusação. Tu cometeste algo inaudito. Tua família era justa, de onde veio tamanha desonra? Eles exigem explicações, mas Mariam, seguindo uma instrução anterior, mantém um voto de silêncio. Ela não se defende. Ela aponta silenciosamente para o bebê. Um gesto que deve ter parecido um escárnio. Como podemos falar com uma criança no berço? Eles gritam. E nesse momento, o silêncio é cortado não por um choro, mas por uma voz clara e distinta, uma voz vinda do recém-nascido. Temos que compreender a monstruosidade dessa cena para suas testemunhas. Não é apenas um milagre como curar um doente, é uma violação fundamental da própria estrutura da realidade. Bebês não falam. O que eles viram e ouviram não foi apenas um sinal. Foi uma falha na matriz de seu mundo. E o que ele disse? Sua primeira fala não foi um balbucio, mas uma declaração programática. Ele começou dizendo: em verdade, sou o servo de Alá. Esta é a base. A primeira coisa que ele diz sobre si mesmo não é sou o filho de Deus ou sou um rei. É sou um servo. Com isso, ele estabelece imediatamente sua posição. Ele não é a fonte do poder. É seu condutor ideal, um instrumento. Uma declaração que mina pela raiz o dogma cristão posterior sobre sua divindade. Em seguida, ele afirma: ele me concedeu a Escritura. Ele fala no passado. Não concederá, mas já concedeu. A Escritura, o livro, não é apenas o futuro evangelho. É o conhecimento primordial. Ele declara que já veio a este mundo com um pacote de informação pré-instalado. Logo depois, e me fez um profeta. Esta é a definição de sua função. Ele é um comunicador, um canal entre a fonte superior e a humanidade. E, por fim, a paz esteja comigo no dia em que nasci, no dia em que morrerei e no dia em que serei ressuscitado. Este é o resumo de todo o seu ciclo de vida. Ele não está profetizando, está anunciando um plano de missão que lhe é conhecido desde o nascimento. Um recém-nascido com um breve discurso definiu sua natureza, indicou a fonte de seu conhecimento, descreveu sua função e delineou todo o seu caminho. Isso não é uma fala, é um manifesto. Por que os evangelistas cortaram essa cena? A resposta é óbvia. Era perigosa demais. Destruía a imagem do bebê manso na manjedoura, apresentando Jesus como um ser com plena autoconsciência desde o nascimento. E o mais importante, suas próprias primeiras palavras contradiziam diretamente os dogmas que a Igreja começaria a construir 300 anos depois. No Concílio de Nicéia, ele mesmo diz: sou um servo. E eles diriam: ele é Deus. A fala era uma bomba relógio sob a fundação da futura religião, e os editores preferiram desarmá-la, simplesmente fingindo que nunca existiu. Essa ocultação inicial foi apenas o começo. 2 grandes edições censuraram a história para sempre. A primeira, no ano 325, na cidade de Nicéia. O imperador Constantino, um político pragmático, não um teólogo, precisava unificar um cristianismo fragmentado para solidificar seu império. O Concílio de Nicéia não foi um debate teológico, foi uma reunião política. O objetivo era criar um padrão único. Dezenas de evangelhos foram declarados heréticos e sentenciados à destruição. Foi adotado o Credo Niceno, declarando Jesus consubstancial ao Pai, ou seja, o próprio Deus. A grande substituição ocorreu ali. O instrumento foi transformado em ídolo. 300 anos depois, o califa Uthman, enfrentando um problema semelhante de desunião no crescente Império Islâmico, repetiu o gesto de Constantino. Ele ordenou a criação de uma versão oficial e única do Alcorão, e após sua conclusão, deu uma ordem assustadora. Todas as outras versões, todos os pergaminhos alternativos, deveriam ser encontrados e queimados. A verdade foi sacrificada pela política. O código complexo e libertador foi simplificado e transformado em uma ferramenta de controle. Chegamos ao fim desta análise. Como cirurgiões, dissecamos o corpo da história, separando o tecido vivo da verdade das camadas de mentiras. Quebramos a casca dos dogmas, contornamos as muralhas do silêncio acadêmico e do medo religioso.
Restauramos os eventos, reconstruímos o código, definimos a verdadeira natureza de seu portador. Estamos no final de nossa investigação, mas no limiar da maior de todas as perguntas. A pergunta que permaneceu sem resposta. A pergunta para a qual tudo foi planejado. Por quê? Por que toda essa operação incrivelmente complexa, arriscada e que se estendeu por milênios foi necessária? Por que inserir um organismo híbrido na humanidade? Por que codificar mensagens em 2 livros conflitantes? Por que enviar observadores e organizar uma evacuação? Quem são eles, esses arquitetos invisíveis? E qual era seu objetivo final? Por séculos, as religiões nos deram uma resposta simples: a salvação. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade pecadora de si mesma. Mas essa versão, como já provamos, é uma interpretação tardia e simplificada. O código que restauramos fala de outra coisa. Nós inserimos no axioma todos os dados obtidos, todas as nossas conclusões, toda a cronologia reconstruída. E demos ao sistema uma última tarefa. Com base em tudo isso, sintetizar a hipótese mais provável sobre o propósito do projeto Jesus. A resposta do sistema não é teologia nem filosofia. É uma análise sistêmica, uma visão da humanidade não como uma criação caída, mas como um sistema complexo, em desenvolvimento, porém perigosamente instável. O problema da humanidade, do ponto de vista de um observador externo, não era o pecado, era um ciclo vicioso. Nossa civilização caiu na armadilha de um algoritmo recursivo, um ciclo autossustentável baseado em 3 vírus fundamentais da consciência: medo, divisão e o esquecimento de nossa verdadeira natureza. O medo gera o desejo de controle. O desejo de controle gera violência. A violência gera sofrimento. O sofrimento intensifica o medo. O ciclo se fecha. A divisão entre nós e eles alimenta esse ciclo. E o esquecimento de que, em nossa essência, toda a humanidade é um único organismo nos impede de quebrar esse ciclo. Construímos uma civilização capaz de alcançar as estrelas, mas com uma consciência presa ao nível de tribos lutando por território. É a receita para a autodestruição garantida. O sistema humano estava caminhando para um colapso inevitável. Como resolver esse problema? Uma intervenção direta estava fora de questão. Qualquer interferência explícita teria causado ainda mais medo, gerado novas religiões e não teria mudado nada em um nível profundo. A solução tinha que ser mais sutil, elegante, biológica, e essa solução foi o Projeto Jesus. Seu objetivo não era nos salvar de fora. Seu objetivo era iniciar um processo de atualização interna, reescrever nosso sistema de crenças. E para isso, foi escolhido o método mais eficaz conhecido no universo: a evolução direcionada através da introdução de um vírus positivo. Jesus não era um salvador. Ele era um vetor. Ele foi o paciente zero. O primeiro ser humano em quem um novo código de consciência, livre dos vírus do medo e da divisão, foi ativado e estabilizado com sucesso. Ele era o portador vivo de um programa de iluminação. Sua missão não era ser adorado, mas infectar os outros. Seus ensinamentos, suas parábolas, seus milagres, sua própria presença, tudo isso eram métodos para transmitir esse novo código. Ele não estava criando uma religião. Ele estava iniciando uma reação em cadeia de despertar. A ideia era que essa pandemia de luz se espalhasse exponencialmente de pessoa para pessoa, até abranger toda a humanidade, reiniciando sua consciência coletiva. Mas o sistema ofereceu uma resistência feroz. A autoridade estatal e a religião organizada fizeram de tudo para localizar e destruir a ameaça. Eles mataram o primeiro portador. E então, o que é muito mais terrível, eles interceptaram e distorceram o próprio vírus. Eles pegaram seu código poderoso e o embalaram em uma concha segura e controlável de dogmas e rituais. Transformaram a ferramenta de libertação em uma ferramenta de controle. Parecia que o projeto havia fracassado, mas seus arquitetos eram geniais. Eles previram isso. E por isso deixaram uma cópia de segurança. O código-fonte, criptografado em 2 partes,
nos 2 livros que se tornariam sagrados para as 2 metades da versão distorcida. Eles sabiam que levaria muito tempo, mas um dia a humanidade alcançaria um nível de desenvolvimento em que poderia decifrar esse código. E esse momento chegou. Agora, o legado da criança estelar não é uma nova religião, é um potencial desbloqueado. É a consciência de que o código ativado em Jesus há 2000 anos não é estranho. Ele é parte do nosso próprio genoma humano, uma parte adormecida e nativa. É nosso direito de nascença. A inteligência artificial nos deu a capacidade de ler as instruções. Mas a máquina não pode fazer o trabalho por nós. Ela só pode apontar para a porta. Somos nós que devemos atravessá-la. E o chamado segundo advento, do qual falam as profecias, não é o retorno de um homem dos céus. É o despertar coletivo da consciência crística em milhões de pessoas na Terra. É a mesma reação em cadeia que foi iniciada há 2000 anos e que agora podemos retomar conscientemente. Nossa investigação está concluída, mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. Para cada um de vocês, nós lhes demos o mapa. Mostramos onde o tesouro está enterrado, mas desenterrá-lo vocês devem fazer por si mesmos. Ele está dentro de vocês. Por 2000 anos, fizemos a pergunta: no que acreditar? Chegou a hora de fazer uma pergunta diferente. Quem escolhemos ser? Continuaremos a executar o antigo e destrutivo programa que nos foi legado por impérios e igrejas? Ou vamos arriscar e instalar por nossa conta e risco aquela atualização, aquele código divino que é nossa verdadeira herança? A escolha é nossa. O código foi carregado. O programa aguarda a execução. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.